Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vocês vão falar, pô, mas aula 3, professor? Porque esse nosso módulo 5, ele é composto de aula 1 e 2 ali para questão da economia da erva mate no Paraná e aula 3 falando sobre Revolução Federalista e depois aula 4 falando sobre a Guerra do Contestado. Beleza? Gente, então Revolta Federalista ou Revolução Federalista. Vocês vão falar, professor, mas isso é conteúdo de Brasil. Inclusive está no edital como conteúdo de Brasil. Mas como vocês estão fazendo um curso específico de História do Paraná, e eu acho que essa temática pode aparecer porque ela é muito cara para a Polícia Militar do Paraná, então quem estiver ali na banca tem que se ligar nesse processo. Eu acho que essa pessoa vai se ligar e ela pode cobrar um evento sobre a Revolução Federalista, que é o cerco da cidade de Lapa. Aí vocês vão dizer, professor, mas então falasse do cerco da cidade de Lapa. Deixemos a preguiça de lado. Vamos falar sobre a Revolução Federalista, entender o contexto dela, fazer uma revisão de história geral, de história do Brasil e entrar para entender o que foi o cerco da cidade de Lapa aqui no Paraná. Beleza? Vamos lá então. Olha só, as informações iniciais que nós temos aqui, gente. Vejam, a Revolução Federalista, ela foi uma revolução que aconteceu onde? Primeiro detalhe, região sul do Brasil, envolvendo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No Paraná é que nós teremos o cerco de Lapa, mas isso é assunto para daqui a pouco. Aqui no Rio Grande do Sul nós teremos a Batalha de Bagé e em Santa Catarina nós teremos um território dominado. Não tem ali grandes batalhas que se destacam aí na historiografia, mas nós teremos o território de Santa Catarina dominado pelos chamados federalistas, certo? Gente, ela ocorre... Aí vocês vão falar, professor, você faz todo esse drama aí para 2 anos de guerra. É porque vocês não vivenciaram esse período. Vocês não falaram 2 anos. Foi terrível para as cidades que foram assoladas por essa guerra. E aí é bem legal a gente acompanhar depois, tá bom? Quem tiver curiosidade de pesquisar também, fica à vontade, que vocês vão ter várias histórias interessantes para rememorar desse processo aqui, tá bom? Gente, vem comigo. Olha só. Essa guerra, essa revolta ou revolução federalista, ela é uma guerra civil. Aí vocês vão dizer, por que uma guerra civil? Porque ela ocorre internamente, ou seja, ela é uma guerra de um determinado grupo interno contra o governo brasileiro, contra o governo republicano, beleza? Então é importante vocês perceberem, ela acontece quando? Durante a chamada Primeira República, ou República da Espada, onde os marechais vão comandar, né? Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Eles são os governantes de espada, os marechais. Essa república, ou Primeira República, República da Espada, ela dura de 89 a 94. Professor, parte da Guerra Civil, Revolução Federalista, está dentro do período da Primeira República, da República da Espada. Exatamente. Professor, mas então havia uma certa relação entre a República da Espada e essa Guerra Civil? Sim, e nós já vamos entender como é que isso vai acontecer, beleza? Bom, adiante nós perceberemos o quê? Um outro caráter importante. A Revolução Farroupilha, ela deixou alguns resquícios no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Ela aconteceu ali na metade do século XIX, aqui nós já estamos no final do século XIX, mas ela deixou algumas heranças que são importantes. Ainda aquela ideia do estado do Rio Grande do Sul, né, buscar o quê? Mais autonomia, ou seja, maior poder de decisão. Buscar também mais valorização, principalmente dos seus produtos. E aquela elite fundiária gaúcha muito chateada, muito revoltada com o governo, principalmente durante a Revolução Farroupilha,
mas esse sentimento vai se manter, porque eles eram os responsáveis quase que únicos por manter a produção a proteção da fronteira do Brasil com o Uruguai e com a Argentina. Ou seja, esses fazendeiros, esses latifundiários, né, da agropecuária rio-grandense, eles buscavam o quê? Uma maior valorização dos seus produtos, uma maior valorização das suas funções para com o Brasil, coisa que não acontecia. E isso incomodava esses gaúchos desde o período da Revolução Farroupilha e vai continuar, vai ser um dos estopins para a Revolução Federalista, tá? Então, se perguntarem para vocês, existe uma relação entre a Revolução Farroupilha e a Revolução Federalista? Existe. Inclusive, a Revolução Farroupilha, ela dá algumas bases, né, ideológicas para a revolta, para a Revolução Federalista, beleza? Além de buscar maior autonomia e maior valorização, professor, isso é meio que redundância. Eles buscavam ser menos submissos, ter mais possibilidade de ação, ou seja, maior autonomia, beleza? Muito bem. O que está acontecendo no Brasil e principalmente no foco da Revolução ali, nesse contexto republicano, no início dessa primeira república, da República da Espada? Bom, temos lá dois partidos, vejam só, aqui estão eles. O PRR, Partido Republicano Rio-Grandense, e o PFR, Partido Federalista Rio-Grandense. Professor, esses são partidos organizados em oposição? Sim. Aqui nós temos o partido do principal representante, né, do PRP, do republicanismo rio-grandense, que é o Júlio de Castilhos. Ele é colocado, ele é escolhido para ser o governante do Rio Grande do Sul nesse período inicial da República. E por que que ele é escolhido, ele é colocado ali como representante? Porque ele era um representante das novas elites, da tentativa de fazer um Brasil moderno, um Brasil mais urbano e industrial. Ele defendia, junto com outros políticos e com também quem fundou a República no Brasil, que foram os militares, a ideia positivista de evolução, de modernização, de industrialização e principalmente a ideia positivista para se implantar uma república. E como é que os positivistas entendiam a implantação de uma república? Volta aqui, República da Espada, militares no governo, força, Marechal Floriano Peixoto considerado o Marechal de Ferro. Peraí, professor, então você quer dizer que eles entendiam que uma ditadura seria importante para a implantação da República? Exatamente. E o Júlio de Castilhos, ele é colocado no governo do Rio Grande do Sul de forma autoritária. Inclusive faz uma constituição para se manter no governo de forma autoritária e se manter no governo por um longo período. Algo que incomoda a elite rio-grandense. E principalmente, qual elite? A elite nova, a elite urbana e industrial? Não. A elite antiga, associada, e aí é importante vocês perceberem, ao período, certo, de desconfiança farroupilha. Por quê? Essa elite do PFR, o Partido Federalista Rio-Grandense, era uma elite o quê? Tradicional, de criação de gado, de cultivo da terra, agropecuária, muitas vezes escravista, certo? Então, essa elite, representada pelo PFR e por Gaspar Martins, era uma elite que não se encontrava nos ideais castilistas, não se encontrava nos ideais positivistas. Por quê? Eles não queriam perder o espaço político, eles queriam maior valorização. Olha a herança da Revolução Farroupilha fazendo diferença aqui. De quem? Do seu produto principal, a pecuária. Eles não queriam políticas públicas, tomadas de decisão para
áreas urbanas e industriais. Pelo contrário, eles queriam a valorização do seu produto, da sua área econômica, que era a agropecuária, principalmente a pecuária. Então essas elites se levantam contra essa nova atuação aqui. Além disso, o que acontece? Eles queriam a revisão da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Essa mesma Constituição que deu um poder autoritário para Júlio de Castilhos e que permitia que Júlio de Castilhos ficasse por um longo período no governo do Estado. Então eles não aceitavam isso daí e levantam esse questionamento, certo? Questionando o poder de Júlio de Castilhos, questionando a ideia positivista de uma ditadura para implantar a república, questionando ainda as novas elites urbanas e industriais. Nós queremos a manutenção do nosso poder aqui também, do nosso perfil econômico no Estado também. Como que eles fazem isso? Questionando e pedindo a revisão da Constituição do Estado. Muitos deles defendiam o parlamentarismo no Estado e no Brasil, certo? E muitos deles ainda defendiam a monarquia, não a república. Professor, por que esses sujeitos defendiam isso? Porque a mudança de regime republicano, positivista, militar, privilegiava o quê? As novas elites urbanas e industriais e prejudicava as elites tradicionais do Rio Grande do Sul, quem justamente estava se organizando ali como oposição. Professor, então quer dizer que eles não eram bonzinhos e eles queriam um poder, uma democracia. Não, é um jogo de interesses, detalhe importante para vocês perceberem. Palavra elite. Palavra elite. Então, eram os grupos dominantes que estavam gerando essa revolução. Professor, então, se disserem que a Revolução Federalista foi uma revolução, uma revolta, uma guerra civil popular, democrática, em busca da liberdade, não, esquece isso aí. Muitos dos oposicionistas eram o quê? Olha só, monarquistas. Ou seja, o conflito ali é entre duas elites e que vai levar a população, de maneira geral, a se digladiar. Beleza? Mas isso é para daqui a pouco. Gostaria que vocês observassem aqui as tags que eu coloquei. De um lado, o PRP de Júlio de Castilhos, chamado de chimango ou pica-pau. O chimango, ele é tido como uma ave de rapina, que rouba, que ataca, que domina o estado do Rio Grande do Sul. O estado da pecuária, ou seja, o chimango ave, domínio, ave de rapina, ela vem, domina, rouba, sai, certo? Penugem, era assim que eles eram chamados por sua oposição. Os federalistas no Rio Grande do Sul eram chamados de maragatos, por conta da cidade de Maragateria, na Espanha. Muitos espanhóis dessa região de Maragateria vieram para o Uruguai. E qual era a grande tradição do pessoal da Maragateria? Assim, simplificando, não posso afirmar isso com contundência, mas simplificando para vocês, eles eram como ciganos, ou seja, não tinham muita parada, não tinham muita essa afeição por conquistar o lugar, ampliar os seus domínios, crescer, enfim, desenvolver ali uma família nuclear numa determinada propriedade. Eles eram viajantes, andantes, e eram muito mal vistos pelas elites, vamos dizer assim, uruguaias e também brasileiras ali no Rio Grande do Sul. Eles eram vistos como vagabundos. E aí, os republicanos, né, chamavam os federalistas de maragatos, nessa conotação de vagabundos, mas de andalilhos. Mas por que isso? Porque o Gaspar Martins, por exemplo, e a maioria dos seus aliados, quando Júlio de Castilhos assumiu o poder como forma de foi uma imposição, né, por parte do governo federal no Rio Grande do Sul, quando o Júlio de Castilhos assumiu o poder, a maioria dos federalistas, oposicionistas a Júlio Castilhos, como o Gaspar Martins e os seus aliados, eles vão para onde? Eles vão para o Uruguai, nessa região onde os maragatos haviam estado. Então, quando eles voltam
para ocupar alguns espaços, para tentar retomar o seu espaço no Rio Grande do Sul e começar a Revolução Federalista. O que acontece? Eu tenho esse apelido não carinhoso, mas estereotipado para esses sujeitos que vinham causar a desordem, certo? E aí eles eram chamados, então, de maragatos, com referência à ideia de serem vagabundos ou andarilhos. Eram chamados disso por sua oposição, beleza? Eles também, os republicanos também eram chamados de pica-paus por conta da cor de uniforme. Se vocês pesquisarem a cor do uniforme do Exército Imperial nesse período aqui, vocês vão descobrir que eles tinham as cores de um pica-pau aí. Beleza? Então, gente, o que nós temos aqui? 2 partidos rivais, 2 grupos rivais, 2 elites rivais que estão se conflitando. Este grupo recebeu o poder, teve o poder imposto pelo governo federal, com o apoio dos governantes da República da Espada, e gerou uma constituição e um poder autoritário, que gerou exilamento da oposição, mas, por outro lado, o incômodo da oposição com a situação. E aí a oposição começa a voltar para o Rio Grande do Sul para tentar reaver o seu espaço. E é aqui que a gente vai começar a ter o estopim da Revolução Federalista. Beleza? Tudo começa por uma disputa entre 2 elites, o PRP e o PFR, o republicano e o federalista. Os chimangos e os maragatos, ou os pica-paus e os maragatos. Beleza? Já volto com vocês com a segunda parte da nossa aula. Gente, voltei. Agora nós vamos ver como é que a guerra começa a se estabelecer. Vamos lá? Olha só. Há uma ameaça de poder, então, ao Júlio de Castilhos. Ou, pelo menos, ele considerava uma ameaça. Enfim, ele se sentiu ameaçado e chamou o governo federal para apoiar ele. O governo federal prontamente atendeu. Só que os maragatos também perceberam que Júlio de Castilhos estava se sentindo ameaçado. E o que eles fazem? Eles cercam as fronteiras do Rio Grande do Sul e pedem a deposição do Castilhos. O Castilhos espera o apoio do governo federal, republicano, junto com as tropas da Polícia do Estado, para que eles possam combater, né, e libertar o Rio Grande do Sul desse cerco que foi feito às suas fronteiras, tá bom? E aí, então, os maragatos dão o primeiro ataque. O governo de Júlio de Castilhos e do Marechal Floriano Peixoto reage, tá bom? E em meio a essa reação, o que acontece? Eu tenho um período de instabilidade política, eu tenho uma dificuldade do Júlio Castilhos de se manter no poder, e aí ele lança a mão do quê? Do Exército. Ou seja, ele pede o apoio do Exército Nacional para combater os maragatos, ok? Vamos lá, continuando então. As tropas legalistas, ou os chamados chimangos, pica-paus, ou o Exército Nacional, eles se organizam junto com, olha só que interessante, a polícia do estado do Rio Grande do Sul, certo? Comandados por Hipólito Ribeiro, e tentam combater, né, em várias frentes os maragatos e os federalistas ou maragatos. O que acontece? As principais batalhas nesse início são vencidas pelos maragatos, principalmente porque os maragatos tinham uma tática de fuga para as fronteiras dos outros países, né? No caso, Paraguai, Argentina, Uruguai. Quando eles estavam em desvantagem, eles saíam. O Exército Nacional não podia avançar, porque daí geraria um imbróglio internacional, né? Um problema ali diplomático. Então, o que acontecia? Muitas vezes, quando eles estavam em desvantagem, eles recuavam para território internacional. E aí o Exército Nacional, o Exército Brasileiro, não invadia. Então eles tinham essa tática. E eles conseguiram, por meio dessa tática, por meio de algumas táticas de guerrilha e de uma melhor organização e também um número maior de soldados em relação ao Exército Nacional, eles conseguiram vencer. Venceram as principais batalhas no Rio Grande do Sul e rumaram para o norte, avançando por Santa Catarina, e depois de dominarem Santa Catarina,
tentando chegar até o Paraná. Após atingir o Paraná, eles iriam muito provavelmente para São Paulo e depois Rio de Janeiro. Professor, por que o Rio de Janeiro? Capital federal, onde estavam localizados os poderes da República. E aí eles tentariam, obviamente, criar uma condição para que o governo republicano caísse ou para que pelo menos o governo republicano retirasse do poder o Júlio de Castilhos, que eles haviam pedido que fosse deposto, certo? Bom, o governo federal, ele reage com o apoio do exército contra os maragatos, principalmente por quê, gente? Porque se ele demonstra fraqueza nesse momento, o que é que aconteceria? Muito provavelmente ele teria dificuldades para governar, certo? Então Floriano Peixoto ele reage com força para demonstrar força e acabar com a rebelião, com a Revolução Federalista e não ceder às pressões, porque assim como os rio-grandenses estavam descontentes, haviam outros estados descontentes também com a proclamação da República, com a falta de autonomia, com a desvalorização, com a cobrança de impostos e com poucos retornos e investimentos do governo federal, tá? Então, se no Rio Grande do Sul isso dá certo, nos outros estados também poderia acontecer. Por isso ele reage com tanta força assim. Nós temos, nesse período da guerra, grandes batalhas. O cerco de Bagé, a Batalha de Passo Fundo, mas principalmente a que vai tangenciar o grande foco da nossa aula de hoje, o cerco da cidade de Lapa. Beleza? Eu já volto com vocês, vou montar o quadro para a gente observar aí os detalhes do cerco de Lapa e, claro, o encerramento da Revolução Federalista. Gente, voltamos agora com o cerco da cidade de Lapa. O cerco da cidade de Lapa ele foi um dos grandes eventos da Revolução Federalista. Então vocês perceberam, nós entendemos um pouco o contexto de disputa da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. A explosão dela no Rio Grande do Sul. E ela se espalha e se torna um conflito quase que nacional. Do Sul tentando chegar até o Rio de Janeiro. Beleza? A cidade de Lapa estava no caminho dos federalistas. Bom, eles tomam a cidade de Curitiba e avançam pela cidade de Lapa, numa ofensiva que eles consideraram a ofensiva de 3 frentes. Eles iam atacar a cidade de Lapa, a cidade de Tijucas do Sul e a cidade de Paranaguá. Detalhe, a cidade de Paranaguá, ela seria cercada, como vocês sabem, já estão cansados de saber, né? Ela é uma cidade litorânea, então ela seria atacada com o apoio, vejam só, da Marinha, do Almirante Custódio de Melo. Ele foi um dos autores da primeira e depois da segunda revolta armada contra Marechal Deodoro da Fonseca e contra Floriano Peixoto. E quando eles foram escorraçados, expulsos do Rio de Janeiro e a revolta armada da Marinha ela não conseguiu de fato fazer efeito, o que acontece? Ele veio para apoiar a Revolução Federalista. Então, o ataque a Paranaguá seria levado a cabo, certo? Por Custódio de Melo, pela Marinha, beleza? O ataque a Tijucas e principalmente a Lapa, ele seria efetivado por Gumercindo Saraiva, um federalista comandante das tropas ali que atacavam a cidade de Lapa, que atacavam o Paraná. Já haviam tomado Curitiba, o governo, a capital do Paraná havia sido tomada, então o governo do Paraná ele havia fugido para a cidade de Castro, certo? E a ideia, então, era tomar Lapa, porque era uma região fortificada, com uma boa topografia, e aí, dominando Lapa, o que acontece? Eu consigo dominar o Paraná e ultrapassar o estado do Paraná, chegando até o estado de São Paulo e depois, obviamente, atingindo o governo federal no Rio de Janeiro. Bom, esse era o plano, mas eles tinham pela frente os legalistas, certo? Do governo federal, comandados pelo general Gomes Carneiro, que
cria uma ampla defesa na cidade de Lapa e a cidade ela vai sendo tomada aos poucos. Ela é toda cercada e vai sendo tomada aos poucos. Esse aos poucos é o quê? Esperava-se que Lapa resistisse algo em torno de 72 horas, ou seja, até o governo federal chegar com o restante do exército que apoiaria o general Gomes Carneiro e os legalistas. Mas o que acontece? Esse efetivo do Exército Nacional, ele não chega. Então, Gomes Carneiro, ele precisa da ajuda da Polícia Militar do Paraná, certo? Formando ali um regimento de segurança, apoiando o Exército Nacional e, obviamente, os legalistas. E ele tem esse grupo que vai ali variar de 900 a 400 homens. O exército inicial tinha aproximadamente esses 900 homens, mas com as deserções, com as doenças, com a fome, certo? Muitos saem. Então sobram ali ao todo 400, 500 homens para lutar contra o exército federalista que tentava invadir a cidade. Então eles resistem. Essas 72 horas acabam se tornando um mês. E esse mês, ele é muito importante para que o governo federal, que não tinha condições de enviar soldados naquele momento. Essa era a grande questão. Ele não enviou porque traiu Gomes Carneiro, ele enviou porque entregou a cidade de Lapa. Não, ele não enviou porque ele não tinha condições. Ele não tinha efetivo para lutar ao lado dos legalistas aqui no Paraná, na cidade de Lapa. Então, esse mês, que era para ser só 72 horas, se tornou um mês, e esse mês ele foi fundamental para as tropas legalistas conseguirem se organizar em torno do governo federal. O governo federal conseguiu comprar navios, vejam só como esse mês foi importante. O governo federal conseguiu comprar navios, os navios chegaram para combater Custódio de Melo no litoral e para o efetivo legalista se organizar e retomar, vamos assim dizer, a cidade de Lapa, certo? Porque ela havia, apesar de todo o esforço, toda a luta, todo o heroísmo que o pessoal trata, muitas vezes, General Gomes Carneiro, eles acabaram sendo derrotados, certo? E ao serem derrotados, eles acabaram assinando um armistício, chamado Armistício da Casa Lacerda, em que os legalistas, por não conseguirem mais existir pela grande quantidade de mortes, se colocaram à disposição de uma rendição. E os federalistas falaram, tudo bem, vocês vão se render, nós vamos aceitar o acordo e não vai ter mais violência. Os federalistas traem esse acordo, acabam gerando um processo de violência muito grande, com decapitações, com fuzilamentos de todos os legalistas que haviam resistido na cidade de Lapa. Um caso emblemático é o do Barão de Cerro Azul. O Barão de Cerro Azul, ele acabou sendo assassinado depois que os legalistas retomam a cidade de Lapa dos federalistas. Por quê? Porque o Barão de Cerro Azul, ele foi acusado de traição do governo imperial, mas segundo as fontes que estudam a vida do Barão de Cerro Azul, ele não foi um traidor, ele tentou acalmar, apaziguar a situação em Lapa, em Curitiba, para que as pessoas pudessem ter uma vida normal em relação ao período ali de guerra civil. Então, para tentar evitar mais mortes, o Barão de Cerro Azul negociou com os federalistas uma trégua, certo? E acabou essa negociação sendo levada e enxergada pelo governo federal como uma traição. E o Barão de Cerro Azul acabou sendo assassinado. Ele é uma figura importante nessa cerco da Lapa, porque ele consegue, após toda a violência do armistício da Casa Lacerda, ele consegue uma trégua, ele consegue uma negociação, mas é visto como um grande traidor. Certo? Gente, e aí vamos chegar aqui ao fim do conflito. O fim do conflito, ele acontece por meio de uma negociação de rendição. Os legalistas dominam os territórios federalistas, vão recuperando território a território, principalmente após a derrota, né, da Marinha, do reforço por mar, do Custódio de Melo. E após essa rendição, após essa derrota, o que nós temos então? Uma negociação de paz para que os federalistas deixassem as armas e parassem de lutar e acabasse a guerra civil. Isso acontece, só que
apesar da rendição federalista, eles são punidos muito cruelmente, com muita violência, certo? Pelos legalistas. E assim, quais são as principais explicações para o fracasso federalista? Principalmente porque eles conseguiram algumas vitórias. Bom, principalmente os desentendimentos entre as ideias e as estratégias. Muitas vezes, como eram grupos muito distintos, com ideias muito distintas, o que acontecia? Um grupo determinava que ia atacar tal cidade, o outro grupo não aceitava aquele comando e ia atacar outra cidade. E aí eles dividiam constantemente as forças. E aí o grupo que era grande e coeso, ficava menor, mais frágil e acabava sendo derrotado pelos legalistas, pelo Exército Nacional. Outra coisa importantíssima foi a morte de Gumersindo Saraiva, aquele que havia comandado o cerco, o ataque, né, à cidade de Lapa, o cerco da cidade de Lapa, e principalmente a chegada de Prudente Moraes ao governo, que é um cara que vai buscar, vejam só, a negociação. Ele não era mais um militar, não era mais uma república da espada. Com Prudente de Moraes, nós iniciamos a república oligárquica, ou seja, não é mais uma ditadura autoritária, é um governo que vai permitir maior participação das oligarquias, das famílias e das elites poderosas dos estados. Ou seja, havia até um interesse em participar desse governo de Prudente de Moraes, em negociar com esse governo, não mais lutar contra, como foi no caso contra Floriano Peixoto. Beleza? Então esse é o desfecho do conflito, essa é a história do cerco da cidade de Lapa, e nós vamos ficando por aqui na aula de hoje, tá bom? Gente, muito obrigado, espero que tenha ajudado vocês. Não percam a próxima aula sobre a Guerra do Contestado. Fechou? Valeu, até a próxima.